Olá, muito boa tarde. Os Santos Populares são festejados por estes dias, nomeadamente nos bairros históricos de Lisboa, onde está também em curso um trabalho de recuperação do património cultural e religioso, nomeadamente a Igreja de Santa Cruz do Castelo. Um projeto liderado pelo padre Edgar Clara, que está hoje no programa Eclésia, também para comentar a liturgia de domingo. Padre Edgar, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado por estar connosco. Já lá vamos a esse comentário da liturgia de domingo. Gostaria que começasse por partilhar com quem nos vê e ouve o que se vive nas ruas de Alfama, e não só, mas das paróquias que lhes estão confiadas por estes dias. Bom, eu sou um daqueles padres que, chegado os dias dos Santos, triplicam, quadriplicam o número de paroquianos, pelo menos a partir das 7 da noite até às 2 da manhã. Portanto, a zona central de Lisboa, não é? Portanto, é aquela que tem maior aperto nos Santos Populares, apesar que o grande centro é Alfama, não é? Porém, a Moraria tem um outro polo, digamos assim, e depois Graça, todos estes bairros aqui à volta do centro da cidade têm diferentes barraquinhas onde se concentram as pessoas. Claro, nestes dias temos não apenas os habitantes casuais que habitualmente temos como são os estrangeiros, os turistas que nos vêm visitar, mas temos também os portugueses que também querem vir, não é? Uhum. É curioso porque a própria Imel, no dia 13, uma das coisas que fez foi... 12, perdão. Uma das coisas que fez foi abrir uma série de outros parques de estacionamento para que as pessoas pudessem vir de transportes públicos até ao centro, não é? Porque todos os anos é uma grande confusão com os estacionamentos, a entrada, a saída das pessoas, não é? E Lisboa está cada vez com mais gente. E que a experiência, até por essa presença cada vez de um número crescente de pessoas, que a experiência multicultural acontece nestes dias? Poderíamos olhar para, de facto, os Santos Populares como tradições muito próprias das gentes de Lisboa e de outros pontos do país, cada um na sua ocasião, mas esta festa acontece de forma muito multicultural. Sim, e é muito curioso porque há algo que, podíamos dizer, vai se enfraquecendo, não é? Porque há cada vez menos habitantes que ali nasceram, cresceram e se desenvolveram, digamos assim, casaram e têm as suas relações pessoais, mas há determinadas tradições que chamam, digamos assim, os que vieram de fora do bairro, como, por exemplo, as marchas populares. Muitas das pessoas já estão a viver na margem sul, muitas pessoas estão noutros bairros e voltam outra vez para ensaiar as marchas populares. Depois, é verdade que muitos dos turistas que vêm cá têm na sua mente perceber como é que é uma festa popular, não é? Mesmo que já não seja propriamente uma festa tão popular como era no passado, ela continua a ter traços de algo muito popular, como, por exemplo, como é que a gente dança, como é que a gente, quais são as músicas que ouvimos, como é que fazemos as festas ao redor do quê, não é? Portanto, não é uma coisa certinha, sei lá, como eu tenho ido a alguns países, não é? Em que há umas barraquinhas que se alugam e tudo mais, não é? Aqui são coisas feitas, a maioria são coisas feitas com umas tábuas de madeira, uns estrados, enfim, que dá muito o típico, digamos assim, destes bairros. Que de facto permanece como marca, né, destes dias. E que lugar tem o templo em toda esta movimentação de pessoas, em todo um conjunto de atividades que são promovidas? Que lugar tem o templo? Bom, há duas coisas aqui. A primeira, o templo, digamos assim, que está no centro é Santo António, não é? Pelo menos por esta altura é Santo António, não é? A procissão do dia 13 e tudo mais é Santo António. Claro que uma das minhas expectativas era que, por exemplo, pôs-me na cabeça um ano que talvez fosse bom abrir a igreja à noite, dado que à noite é que eu tenho mais paroquianos do que durante o dia, pelo menos durante este tempo, não é? Mas a confusão é tanta que eu percebi, é melhor não abrir. É melhor não abrir. Porque, na realidade, este desejo de abrirmos as igrejas tem depois um revés que é a incapacidade de controlarmos a multidão e o número de pessoas, porque é realmente muita gente, não é? Porém, há alguns polos, alguns centros que
que ajudam muito a esta parte da festa. Repara que muitas pessoas pensam que Santo António é italiano. Não é? Quando a gente diz, não, vai à igreja de Santo António, por baixo do altar está o quarto do Santo António, onde ele nasceu e tudo mais. E dizem, a sério? Pádua, não é? A sério, ele não é italiano, não é de Pádua. Não, ele é de cá, ele viveu aqui uma boa parte da sua vida. E portanto, os santos populares, de tal maneira, tornam-se uma alavanca para poderem conhecer mais uma igreja, mais um lugar santo, digamos assim. E a própria procissão, na tarde do dia 13, enfim, vai percorrendo as igrejas de toda aquela... A própria procissão é curioso, porque eu tenho um pé de um lado e um pé do outro, não é? Eu tenho um pé na Moraria e tenho um pé em Alfama. Em essas paróquias que lhes estão confiadas. Exatamente. E as paróquias da Moraria vibram com a Senhora da Saúde. Portanto, a procissão à noite, a procissão de dia, passa no meio da Moraria, as pessoas da própria Moraria que fazem parte ali das Irmandades e que ajudam a organizar tudo. Depois, quando chegamos ao Santo António, é Alfama, não é? As pessoas que estão ali, veem o santo passar, ajudam a organizar a procissão. Portanto, é muito curioso porque está enraizado em cada um dos bairros uma procissão diferente, não é? Mas é a sua procissão, não é? Isto é curioso. Sim. É a sua procissão. Não dispensam de forma nenhuma, não é? O que não é de forma nenhuma dispensável também, acredito, é o património religioso que está nas igrejas daquela zona histórica da cidade de Lisboa. Que projeto é este de restauro da Igreja do Castelo? Muito bem. Então, como eu dizia há pouco, um dos meus objetivos é abrir as igrejas, não é? Porque às vezes nós, enfim, agora com estes slogans do Papa Francisco, colocam-nos alguns problemas, que é, a gente diz, abrir a igreja a todos, não é? E o que é que significa abrir a igreja a todos se depois temos as portas da igreja fechadas, não é? Quer dizer, nós sabemos que toda a gente tem as suas portas abertas para terem clientes e nós, para termos fiéis ou os infiéis, para poder entrar ali dentro e verem a beleza daquilo que temos, continuamos sem capacidade. E este tem sido o meu esforço ao longo dos anos, poder ir abrindo igrejas, não é? Eu tenho 9 igrejas que estão no meu território. Uma delas foi São Cristóvão, que a abri já há uns 10 anos atrás, e agora a próxima, aquela que abri há 6 anos e que está a ser recuperada, tal como São Cristóvão, é de Santa Cruz do Castelo. Poucas pessoas sabem que há uma igreja, talvez a maior de todas aquelas que eu tenho, que está dentro mesmo do castelo, portanto, não dentro da parte que se paga, mas da parte do bairro do castelo, onde estão as casas, e aí teremos lugares talvez para umas 200 pessoas, apesar que vivem 50 pessoas lá, não é? Mas passam muitas, não é? Passam muitas, é isso. Portanto, eu já me conformei que posso não ter 200, 300 paroquianos todas as semanas, mas sei que durante um ano eu tenho 3 milhões de pessoas que passam à frente da igreja por 5 minutos. E, portanto, uma das coisas que eu estou a fazer é adaptar a própria pastoral para que as pessoas em 5 minutos possam ser tocadas por uma imagem, por uma vela, por algo que possa expressar, digamos assim, a sua vida espiritual. E há sempre interesse dessas pessoas, não é? Há sempre muito interesse. De ver, de entrar. A primeira coisa que eu tenho reparado é eu tenho que preparar a igreja para as pessoas descansarem. Porque saem dali do castelo... Basta ver a nossa experiência de quando estamos a visitar as cidades. Exatamente. Portanto, as pessoas vêm dali do castelo, saem por aquela porta e a primeira coisa que fazem é sentarem-se na igreja a refrescarem um bocadinho, não é? E depois rezam, põem-se de joelhos. Fiz a exposição, está exposta desde há 2 anos, a Santa Cruz, portanto, um pedaço da Santa Cruz que tem um relicário lindíssimo. E que se vê, é muito curioso porque vê-se muitas pessoas que chegam à Santa Cruz, ao relicário, que se põem de joelhos, que rezam, e depois muitas pessoas que procuram ver que obras de arte é que temos, o que é que... Portanto, não é apenas um polo de encontro para os cristãos, não é? Para os católicos, mas também por todos aqueles que se interessam pela parte mais cultural, mais artística e que procuram, digamos assim, entrar dentro deste templo. E é um pouco para isto que eu estou a preparar a igreja, não é? Porque podemos passar o tempo a dizer mal das trevas, esquecemos de acender uma lâmpada. Claro, e é no fundo isso. Quando os recursos estão lá. Né? Estão lá. Só para teres a ideia que em Santa Cruz do Castelo eu tenho 50 telas
que vieram dos conventos extintos e, portanto, que estão dentro de uma sala, fechados, estavam assim por aqui e por além, e que este projeto vai-nos dar a capacidade de podermos restaurar muitas dessas obras, algumas das quais vieram da Cartucha de Évora, outras da Cartucha de Caxias. Portanto, são obras, algumas muito boas, e que faremos com isso algumas atividades de restauro ao vivo, em que as pessoas poderão vir, poderão deixar o seu contributo, mas receberem de volta também uma conversa com os técnicos, perguntar como é que as coisas estão a ser feitas, em que é explicado como é que se faz o restauro, como é que... Enfim, cada uma dessas técnicas, digamos assim, poderá ser descortinada pelos próprios visitantes. Uma outra experiência também que, sem dúvida nenhuma, é proporcionada e que ajuda, vai dar a todo esse processo de recuperação uma cerveja artesanal. Sim. Portanto, nós há 6 anos abrimos a Torre da Igreja. Portanto, as pessoas podem subir à Torre da Igreja, à Torre dos Sinos, que é uma das torres do castelo, e apreciar a paisagem, bebem um vinho, bebem um sumo, alguma coisa que seja português. E depois podem também ver um filme pequenino sobre a Igreja e a cidade de Lisboa, a chegada dos cruzados e, portanto, o terremoto até aos dias de hoje. E isso permite-nos, por exemplo, abrir a Igreja. Quer dizer, porque a mim é muito importante que todos os projetos que estão à volta da Igreja são pagos, todos os projetos que estão dentro da Igreja são gratuitos. Portanto, a entrada na Igreja é gratuita. Então, para aqui, para São Cristóvão inventámos um biscoito, deu-nos à volta de uns 10.000 euros, se a memória não me falha. Para aqui, para além de um biscoito de alfazema, que sairá depois do verão, pensei em fazermos algo que está ligado também à tradição monástica, não é? Que é uma cerveja artesanal. Portanto, com a ajuda de 2 amigos, fizemos uma cerveja já há 1 mês e meio, que continua a fermentar. Quer dizer, nós pensávamos que já estivesse por agora capaz de ser engarrafada, mas não é, porque continua a fermentar e ela é feita com medronho e cardamomo. Portanto, são os dois ingredientes que juntamos para fazer algo de completamente diferente de tudo aquilo que já existe. Não é? O medronho, porque é também algo muito típico de Portugal e, portanto, muitas das pessoas que nos visitam são estrangeiros e acredito que com esta cerveja artesanal conseguiremos restaurar não apenas a Igreja com os fundos, mas restaurar também as forças dos turistas que ali hão de parar. De facto, um 2 em 1 e, sobretudo, essa experiência de poder presenciar os processos de recuperação e restauro do património da Igreja do Castelo. Padre Edgar Clara, parabéns por esses projetos. Vamos agora à segunda parte do nosso programa, onde queremos comentar a liturgia de domingo. E antes de lhe pedir análise ao texto do Evangelho, vamos escutar o texto que é lido nas missas do próximo domingo. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: a que havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender, e não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Padre Edgar Clara, o que diz este texto sobre a presença da Igreja, a pastoral da Igreja, a presença em bairros como aqueles onde está presente e por onde passa tanta gente? Eu até diria que este texto foi feito de propósito para o tempo dos Santos Populares, principalmente de Santo António.
Porque se pensarmos isto que Jesus aqui fala no Evangelho, que não se pode dissociar da primeira leitura. Portanto, às vezes corremos este erro, corremos o risco de errar na interpretação que fazemos dos textos se nos esquecermos das raízes judaicas de Jesus. Às vezes vamos buscar textos inimagináveis de outras culturas e tudo mais e esquecemos que Jesus cresceu com a sua mãe e o seu pai no meio de uma terriola com 200 habitantes. E as histórias que ouviu contar desde pequeno eram histórias judaicas, eram as histórias da Torá, eram histórias dos profetas, eram histórias que tinham sido transmitidas de pais para filhos. E se nós fizermos um paralelo entre o Evangelho e a primeira leitura, conseguimos perceber que Jesus diz que o reino de Deus é comparável a um grão de mostarda. O grão de mostarda, uma vez em Belém, houve um rapaz que pegou num grão de mostarda e disse ao grupo que estava comigo: olha, um grão de mostarda é isto, é pequenino, pequenino, pequenino. E depois fez-nos ver uma árvore, a árvore da mostarda, não é? Ele dizia, isto é enorme. Parece-me que é muito importante, quando fazemos o paralelo com a primeira leitura, nós vamos compreender realmente o que é que Jesus diz, porque ele diz, é como uma sementezinha de mostarda que é colocada no chão e que vai crescendo, 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 crescendo. E debaixo dela vão-se abrigando as aves do céu. Na primeira leitura fala exatamente a mesma coisa, não é? Que há de tirar do cimo da árvore um rebento que o há de plantar no centro de Israel e que depois há de crescer e há de dar frutos e depois as árvores virão para se abrigar ali, não é? Elevar a árvore modesta, não é? Exatamente. Mas é curioso porque, no fundo, é sempre esta ideia de que nós temos sempre uma tentação de querer coisas à grande. Não é? Queremos assim uma coisa estilo Jornada Mundial da Juventude, em que está muita gente, não é? E tudo o que for abaixo da Jornada Mundial da Juventude já é um insucesso para nós. Porém, esta Escritura diz-nos uma coisa, é que sementes pequeninas dão árvores grandes. Coisas muito pequeninas como o rebento de uma árvore pode dar uma árvore estrondosa, até maior do que todas as outras árvores, sem a gente se aperceber. E que essa árvore tem a capacidade de abrigar muitas outras árvores. Ora, é curioso, porque essa comparação que tu fizeste com os santos populares, é curioso, por exemplo, uma igreja que nós ouvimos falar, que é a igreja, por exemplo, de Santo António, não é? Tem uma coisa chamada o Pão de Santo António, em que 2 ou 3 vezes por semana as pessoas daqueles bairros ali à volta vão ali e recebem não apenas pão, mas leite e outras coisas que mais, não é? E, portanto, quer aqueles que se abrigam debaixo do manto de Santo António, onde lhe vão fazer os seus pedidos para as suas famílias e tudo mais, até aqueles que têm maiores necessidades materiais e que procuram ir ali buscar, digamos assim, um conforto material, realmente nós podemos comparar que esta árvore, não é? Que o reino de Deus é como uma árvore que vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente pergunta, mas esta árvore ainda não secou. Se nós pensarmos, Santo António tem 800 anos. E é permanente a presença dos franciscanos ali, não é? É permanente como em muitos outros lados. Nós pensarmos na Terra Santa, também como aqui tem em cada comunidade 3 frades. É uma coisa muito curiosa, porque tem a capacidade de acolher todos os outros. Permite que diga uma outra coisa, principalmente com esta história que nós muitas vezes ficamos tristes em sermos pouquinhos, não é? Ainda nos reduzirmos a um resto, como diz na Escritura, um resto pequenino. Nosso Senhor começou com 12, depois foi crescendo, depois mais os discípulos e as discípulas, e depois por aí afora, e depois foram fazendo os seus descendentes, digamos assim, os outros apóstolos e os bispos e os presbíteros, que foram sempre sendo ordenados, e o povo que foi sendo batizado e tudo mais. Portanto, eu penso que este reino de Deus, não é? Que é a Igreja, que visivelmente podemos tocar na Igreja, é algo que não nos deve desesperar quando sentimos que temos uma pressão maior da sociedade sobre nós. Porque, na realidade, o que nós estamos a falar não é de uma instituição, quer dizer, a Igreja não é uma instituição como se fosse uma ONG, como diz o Papa acerca da Igreja. A Igreja é algo, é um elemento vivo, digamos assim, como uma árvore,
que vai tendo uma seiva que é o Espírito Santo. E, portanto, quem atrai os homens é o Espírito Santo, porque nós estamos hoje a viver uma coisa muito diferente daquela que se viveu há 500 anos com Camões, por exemplo. Não é? Eu achei piada agora vendo alguns dos livros sobre a vida de Camões, não é? Camões e as suas mulheres. Quer dizer, quando agora vemos que há homens que casam 2 e 3 vezes, mulheres que casam 2 e 3 vezes, e metemos as mãos à cabeça, o que é que está a acontecer nos dias de hoje? É uma coisa que sempre aconteceu, não é? O problema aqui é só é não desesperarmos, não é? Ganharmos isto como uma oportunidade. O importante, e para passarmos ao texto da segunda leitura, o importante é, e nas palavras desta Epístola aos Coríntios, agradar ao Senhor. E que alcance tem essa expressão? A expressão de agradar ao Senhor é que será possível neste corpo, será possível na vida que temos, não é? De podermos agradar ao Senhor sem agradarmos aos homens. É possível agradarmos aos homens sem agradarmos a Deus. É possível agradar aos homens e desagradar a Deus. Eu penso que São Paulo aqui diz algo que é perigoso se for mal interpretado. Que é este preferir estar no céu, este preferir estar a agradar ao Senhor, este preferir sair daqui deste corpo para estar com o Senhor, pode querer, a certa altura, dizer uma certa alienação. Que não é aquilo que São Paulo diz, não é? Portanto, eu prefiro estar agarrado ao amor do que estar agarrado às coisas materiais do mundo, não é? Porque o amor não é uma coisa que seja material. E isso São Paulo diz-o claramente, não é? Eu preferiria estar lá, preferiria deixar este corpo entrar na comunhão com Deus. Mas, por enquanto, ainda temos que estar cá, não é? Essa é uma certeza que vamos ter, é que vamos chegar lá. E é por cá, enfim, que vamos trilhando esse caminho. E agradeço, Padre Edgar Claro, ter comentado a liturgia e também apresentado estes projetos em curso nos bairros históricos de Lisboa, nomeadamente na Moraria, em Alfama, onde há parque. Felicidades para esse trabalho. Siga-nos no portal agência.eclesia.pt, onde pode rever este e os programas que partilhamos consigo, assim como as notícias que publicamos a cada momento. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.